Quando pensamos nas grandes vitórias internacionais do Benfica, pensamos nas taças dos campeões europeus conquistadas, nas finais perdidas por uma unha negra, nos dias decisivos em que, depois do apito final, o capitão de equipa era todos os companheiros e todos os adeptos e levantava uma taça que não era só de prata, mas de coragem e glória. No entanto, para chegar tantas vezes ao dia mágico, o Benfica viveu muitas jornadas de orgulho, quando a taça ainda estava longe e o mundo ainda dividia atenções pelos diferentes estádios onde se lutava pelo sonho de um dia ser finalista europeu. A lenda do Benfica não se fez só de finais. Foi escrita ano após ano, jornada a jornada, como naquele 24 de fevereiro de 1965. Este é o relato da primeira mão dos quartos de final da Taça dos Campeões 1964-65, quando o Benfica fez o impossível, vulgarizar o extraordinário Real Madrid. Este é o Benfica europeu, o grande Benfica dos anos 60, o orgulho nacional em 90 minutos. É quarta-feira em Lisboa. O inverno aproxima-se do fim e todos os caminhos vão dar ao Estádio da Luz. Ainda que a direção do Sport Lisboa e Benfica tenha mandado instalar uma bancada suplementar, a lotação esgotou com grande antecedência. Os bilhetes eram caros, 250 escudos, cerca de €1,25, mas valiam cada moeda. Não são ingressos para um espetáculo qualquer. Dão acesso ao duelo entre os dois maiores emblemas europeus, Benfica e Real Madrid. O Benfica, quando o sorteio indicou um Benfica-Real Madrid na época de 64-65, foi considerado uma final antecipada. O Benfica tentava conquistar o terceiro título de campeão europeu, o Real Madrid tentava voltar a ser campeão europeu. Os clubes tinham-se encontrado na final de 62 em Amsterdão, voltavam-se a encontrar numa prova oficial da UEFA. Isso foi um burburinho, assim, depois do sorteio foi muito falado, foi criada uma expectativa muito grande para esse jogo e o Benfica aproveitou, construiu uma bancada suplementar, uma bancada de improviso, mas com capacidade para milhares de espectadores e foi possível depois colocar bilhetes muito caros, porque era na central, era do lado contrário ao terceiro anel, e fez com que o Benfica não só conseguisse a maior receita de sempre, foram os bilhetes mais caros, a maior receita de sempre, e foi a maior assistência de sempre até ao fecho do terceiro anel em 1985. Esse jogo do Benfica e Real Madrid, estamos a falar, na imprensa falava-se no derby peninsular. Era o grande jogo ibérico e o grande jogo internacional. O Benfica já tinha destornado o Real Madrid em 62 e o Benfica estava em 64, 65 como uma das grandes equipas europeias, era um colosso europeu. No Record escreve-se: como que voando para o céu, a bancada metálica começada a construir na manhã do último sábado está já a ganhar forma e a definir-se. Num ritmo bem rápido e que se torna agradável de verificar, cerca de 30 homens, mais pormenorizadamente 15 montadores, 6 carpinteiros e 10 serventes, dirigidos por um agente técnico de engenharia, o praticante de basquetebol e voleibol Rui Pinhão, num labor digno de realce, montam o que virá a ser a futura bancada metálica pela qual esperam ansiosas 5.000 pessoas. Em 9 anos de Taça dos Campeões, o Real Madrid liderava destacadamente o ranking de clubes em número de jogos vencidos e troféus conquistados. O Benfica era segundo. Mais do que isso, este reencontro nos quartos de final da 10ª edição da mais prestigiada prova do futebol internacional sabia a final antecipada, a reedição da grande final de 1962, quando o Benfica destornou definitivamente os merengues e se sagrou bicampeão europeu. O Benfica-Real Madrid de 1965 foi um desafio extraordinariamente importante, visto que o Real Madrid tinha ganho 5 taças dos campeões europeus, as primeiras 5 edições, desde 55, 56 até 59-60, e o Benfica tinha ganho as 2 taças seguintes, 60-61 e 61-62. Sendo certo que na final de 62, justamente o Benfica bateu o Real Madrid
em Amsterdão. E, portanto, a circunstância dos clubes se voltarem a encontrar em 1965 gerou, de facto, um movimento extraordinário. O Milan e o Inter tinham-se interposto nas duas finais imediatamente anteriores, em 63 e em 64, e, portanto, o jogo de 65 foi visto, digamos assim, como um retomar das grandes emoções de Amsterdão. E saber até que ponto é que o Benfica mantinha o ascendente sobre o Real Madrid, ou se, porventura, o Real Madrid, vencedor das 5 edições anteriores, desta vez vencia o Benfica. Havia ainda a expectativa de o Benfica reeditar a vitória na final da Taça dos Campeões de 61 e 62. Havia uma ideia que o Benfica contra o Real Madrid, ou contra, por exemplo, contra o Barcelona, o Benfica com o Real Madrid obtinha bons resultados. E havia essa expectativa de perceber se seria não verdade que o Benfica conseguiria voltar a ganhar ao Real Madrid. Silva Rezende, na Bola, escreve: o sorteio da Taça dos Clubes Campeões Europeus caprichou em emparceirar nos quartos de final o Benfica e o Real Madrid. Esta nova reacendeu certamente no espírito dos dois grandes e populares clubes ibéricos um frémito de emoção. Nesta altura, a grande, a magnífica ideia que tumultua pelos meios internacionais é esta: vamos ter de novo o Benfica Real. Era longa a história dos duelos entre estes dois gigantes. Tinha já mais de 50 anos. Muito antes da final de 62, muito antes de sequer haver UEFA ou competições internacionais, já encarnados e blancos se encontravam frente a frente. A primeira vez foi em 1913 e terminou com o resultado mais expressivo de sempre: uma vitória do Benfica por 7-0. No total, os velhos senhores de Lisboa e Madrid tinham já medido forças em 7 ocasiões. 3 vitórias para um, 3 para o outro e um empate, com 15 golos para os encarnados e 13 para os merengues. O último embate estava ainda bem vivo na memória. Tinha sido na pré-época, no troféu Ramon Carranza. Aí, a vitória sorrir ao Benfica por 2-1. Eu tive um jogo com o Real Madrid que me impressionou bastante. Foi num torneio de Ramon Carranza em Cádiz. Jogámos contra o Real Madrid, ganhámos por 2-1. E esse Puskás fez um golo espetacular. Houve um livro, eu estava a suplente, estava eu e o Pedras, eu estava a conversar com o Pedras, nós estávamos a ganhar por 1-0, e entretanto o árbitro marcou um livre contra o Benfica, quase de meio campo. E vejo o Puskás, não, o Rento, o extremo esquerdo, tomar balanço, quase de meio campo, e eu disse para o Pedras: mas aquele gajo vai jogar, vai mandar a baliza para a outra. Mas que é maluco ali, pá. Ele mandou um putar tão grande, a bola bate no poste. Não, na trave, bate na trave, vem para fora da grande área, e está o Puskás, já na sua decadência, já está no fim da carreira, pequenino, gordinho, pá, e parecia que estava a jogar ténis. A bola veio para fora e ele parecia com uma raquete para o pé esquerdo, toma a bola para um canto. Um grande atiro. Fez depois o Benfica, quase a acabar, o Torres fez 2-1 e eliminámos, fomos à final com parece que foi o Betis de Sevilha. Agora, tudo podia ser diferente. Há mais de 2 anos que os adeptos anseiam por este dia. Foi já em dezembro que o sorteio de Viena ditou o duplo confronto entre águias e merengues, o primeiro grande obstáculo numa caminhada europeia que até ali tinha sido fácil para o Benfica. Na primeira eliminatória, tinha eliminado tranquilamente os luxemburgueses do Aris Bonnevoie, por um total de 10-2. Na segunda, marcou 6 golos e sofreu apenas 1 do modesto La Chaux-de-Fonds. Só agora, nos quartos de final, o Benfica seria chamado a provar se ainda tinha o estofo de que se fazem os campeões europeus. O sorteio facilitou a vida ao Benfica nas 2 primeiras eliminatórias, o campeão luxemburguês, depois o campeão suíço, mas depois tudo se modificou. Isso é sorte, o sorteio é sorte, e o que aconteceu foi que a sorte virou, digamos assim, porque jogou-se aquilo que se dizia que era uma final antecipada, ainda uma fase muito precoce da prova, jogou-se uma final antecipada, um Benfica-Real Madrid. O Benfica, na verdade, a seguir a 1962, colocou-se o problema de saber se a equipa tinha ou não tinha condições para continuar na senda dos grandes resultados. O Benfica entrou, a partir de 62, numa fase de alterações no seu futebol. Quer desde logo no comando, com a saída de Bela Gutmann, que tinha sido exatamente o treinador que tinha estado ligado às 2 vitórias europeias, quer no próprio plantel. Portanto, houve jogadores
que eram jogadores de nomeada e que tiveram um papel preponderante nessas taças dos clubes campeões europeus, José Águas, desde logo, à cabeça, que foram, digamos, deixando o seu lugar novos jogadores, e o problema que se colocava era de saber em que medida é que o Benfica conseguia ir fazendo, digamos, a reconversão do seu futebol, mantendo-se num patamar bastante elevado. E apesar de ter alguns contratempos, o que a prática e o que os acontecimentos vieram, aliás, evidenciar, é que o Benfica se manteve ao longo da época ao mais alto nível. Era estranho ver pairar a dúvida sobre a real valia de uma equipa que nos últimos 4 anos tinha sido 2 vezes campeã europeia e uma vez vice-campeã. A incerteza explicava-se em 2 palavras: Borussia de Dortmund. Os alemães tinham eliminado o Benfica de forma chocante na segunda ronda da Taça dos Campeões 63-64. Na Luz, o Benfica venceu por 2-1 e atirou 6 bolas ao poste. Em Dortmund, deitou tudo a perder quando sofreu os 3 primeiros golos em 2 minutos. Arrasados, os encarnados deixavam a competição em que eram favoritos, vergados ao peso de uma humilhante derrota por 5-0. O futebol alemão naquela época tinha o seu valor e as equipas estavam a subir de cotação. E aliás o Dortmund foi sempre um clube com tradições de títulos na Alemanha. E era um adversário que, aliás, o futebol alemão foi sempre um futebol que os portugueses não conseguiram muitas das vezes ultrapassar. O alemão, o inglês, havia realmente um certo poderio, que hoje não é tanto assim, mas que de algumas formas o futebol alemão é sempre um futebol que terá que ser considerado bastante na forma como as equipas jogam, que jogam com bastante vigor atlético, não é? Quem tinha receio do Benfica poder perder com o Real Madrid devido à desgraça, né? à catástrofe que aconteceu em Dortmund, eram poucos, porque esse jogo foi um jogo atípico, foi um jogo na neve, portanto, foi um jogo com grandes dificuldades para o Benfica. Ora, nada disso iria passar com o Real Madrid. Portanto, o Real Madrid já era uma eliminatória de março, portanto, o Benfica jogava primeiro em casa, ao contrário do Dortmund, em que foi jogar a primeira mão fora. Portanto, havia essa ideia que o Benfica conseguiria, de um modo ou outro, resolver o problema do jogo com o Real Madrid a favor. Declarações do treinador do Borussia Dortmund ao jornal A Bola. O Benfica esteve irreconhecível, existindo entre a equipa que jogou em Lisboa e a que esteve em Dortmund um abismo surpreendente. É certo que faltaram sobretudo Costa Pereira e Eusébio, mas isso não é suficiente para justificar a diferença entre as 2 exibições. Agora era preciso provar de uma vez por todas que os fantasmas de Dortmund não passavam disso mesmo, assombrações de um dia mau. O Benfica passeava estabilidade diretiva e critério na aquisição dos melhores treinadores estrangeiros e dos melhores jogadores nacionais. Era agora presidido por Adolfo Vieira de Brito e orientado pelo romeno Alex Schwartz, antigo selecionador da Holanda. Tinha uma equipa formada por atletas que se conheciam de olhos fechados e que eram admirados e temidos em todo o mundo. De Costa Pereira a Eusébio, de Germano a Coluna, de Cavem a Torres, de Simões a José Augusto. Dortmund tinha sido um dia mau numa década gloriosa. O Benfica continuava a dominar amplamente o futebol nacional e a ser um crónico candidato ao título europeu. A temporada 1964-65 era um atestado de vitalidade das Águias. Depois de um começo difícil com 3 empates nas 5 primeiras jornadas, o Benfica de Alex Schwartz tinha encontrado definitivamente a fórmula da vitória. A equipa embala de goleada em goleada, enquanto os rivais diretos somam derrotas e deslizes. Aos poucos, o Benfica dá-se ao luxo de desacelerar na competição interna e poupar energias para os compromissos internacionais. À 18ª jornada diante da Académica, faz descansar para o jogo com o Real, Costa Pereira, Coluna e o recuperado Germano. Mesmo assim, vence tranquilamente a Briosa, segunda classificada da geral, por 3-0. Em Portugal, os encarnados lideram com vantagem confortável. Agora, venha à Europa. Nesse campeonato de 64-65, o Benfica tinha sido campeão em 63, em 64, e depois preparava-se para ganhar o tri, como ganhou um tricampeonato entre 63 e 65. O Benfica tinha uma equipa fantástica,
Ainda não há muito tempo tinha ganho 5-0 ao Sporting de Banzassador de imprensa, em 64. Portanto, o Benfica tinha uma equipa poderosíssima e o Sporting tinha sido segundo classificado no campeonato, portanto, uma equipa muito poderosa que arrastava multidões, jogava muito bem, jogava com classe, portanto, aquilo que hoje em dia se chama a nota artística, e também com eficiência, porque marcava muitos golos. Portanto, havia muita confiança em relação ao jogo com o Real Madrid. Eis-nos então chegados à grande noite de 24 de fevereiro de 1965. A luz transborda. São 70.011 espectadores. Uma assistência nunca vista num jogo de futebol em Portugal. É um cenário vibrante, esmagador. O palco perfeito para aquele que será um dos melhores jogos da história do recinto. O Real já não é o Real de Di Stéfano. É um Real onde Rento tem já 31 anos e Puskás 37. Mas é um Real que lidera o campeonato espanhol e de quem se diz ser ainda mais forte do que no ano anterior. Os espanhóis alinham com Betancur na baliza, Miera, Santa Maria, Zoco e Sanches na defesa, Pachín e Amâncio no miolo, Félix Ruiz, Rento, Puskás e aquele que é apontado como o seu sucessor, o jovem Pirri. De fora ficam, entre outros, o guarda-redes e futura estrela da música, Julio Iglesias, bem como Grosso, a nova coqueluche do ataque madrileno. Parte dos jogadores eram ainda os mesmos protagonistas da final de Amsterdão. As equipas já não evoluíam da mesma forma, já jogavam num modelo um pouco diferente, em 4-2-4. Justamente o Benfica apareceu com parte dos jogadores que tinham estado nessa final, uma parte significativa, Costa Pereira, Cavem, Eusébio, Simões, Coluna. Do Real Madrid, a mesma coisa. O Real Madrid apresentou também alguns daqueles que tinham sido titulares na final de 1962, mas, como é o caso de Miera ou de Santa Maria na defesa, ou de Paco Gento e Puskás na linha da frente, mas apareceram outras grandes individualidades que seriam jogadores que viriam a ganhar muito protagonismo na equipa madrilena, como é o caso de Amâncio e de Pirri, dois avançados que viriam a causar grande furor. Essa equipa estava em renovação porque sabia-se que aquele período de ouro do Real Madrid, que deu o pentacampeonato europeu nos anos 50, que tinha terminado, portanto, tinha terminado depois com a interrupção quando foram eliminados pelo Barcelona, depois jogou a final com o Benfica em 61, depois tinham perdido a final com o Benfica em 62, mas o Real Madrid tentava voltar à revolta do futebol europeu, e para isso necessitava renovar a equipa, e já havia uma mescla de jogadores mais veteranos com jogadores mais jovens, que se dizia que seria essa mescla que iria conduzir de novo o Real Madrid ao título de campeão europeu, portanto, a ser a melhor equipa europeia. O Real Madrid de 64, 65 era um Real Madrid já reformulado, até porque o Real Madrid de 62 era um Real Madrid acabado, digamos assim. O Di Stéfano tinha 35 anos, o Puskás tinha 34 ou 35 anos também. O Real Madrid em 62 era uma equipa que ainda era uma grande equipa, obviamente, era uma das melhores equipas da Europa, mas era uma equipa que tinha acabado um ciclo, e o Benfica, de certa forma, é que vai retomar esse ciclo, vai ocupar esse lugar deixado pelo Real Madrid e vai destornar o Real Madrid. Declarações de Puskás ao mundo desportivo. Como se encontra a equipa atual do Real Madrid? Pergunta Ribeiro Pinto. É muito difícil apreciá-la. É um grande conjunto, com muita fama e bons jogadores. Talvez melhor do que a do Benfica, se considerarmos os títulos conseguidos. Confia nos novos valores do Madrid, num encontro com tanta responsabilidade? É normal que confie. Tenho de confiar. Estão a fazer muito boa figura na Liga. O encontro com o Benfica vai ser do doutoramento. O Clube da Luz vai alinhar com Costa Pereira, atrás de um quarteto defensivo composto por Cavem, Germano, Raul e Cruz. Veremos como se comporta Germano, regressado depois de um longo período de ausência por lesão. No meio-campo, Pérez atua ao lado de Mário Coluna. Na frente, o habitual quarteto mágico: José Augusto, Torres, Eusébio e Simões. A linha avançada do Benfica era não diria a melhor da Europa, porque isso é muito taxativo, mas era indiscutivelmente, indubitavelmente uma das melhores linhas, não diria da Europa, mas de sempre. Uma das melhores linhas avançadas de sempre.
Estamos a falar de um dos melhores extremos direitos da Europa, estava sempre entre os 2, 3 melhores extremos direitos da Europa, um dos melhores avançados centro da Europa, um dos melhores médios centros da Europa, quer dizer, era uma linha avançada demolidora. Aquela equipa realmente era uma equipa excepcional. Eu não encontro, no futebol português não encontro nenhuma equipa dos violinos, que era uma equipa extraordinária do Sporting, na década de 40, mas como esta equipa do Benfica não houve, nem sei se poderá haver. Voltará a ver, realmente era uma coisa extraordinária, uma máquina de fazer golos. O Benfica tinha uma equipa poderosíssima mas também tinham muita confiança e encaravam, não eram sobranceiros, quando defrontavam clubes considerados mais fortes. O Real Madrid, apesar de tudo, é considerado um clube muito forte, porque tinha um orçamento, tinha ordenados elevadíssimos. E o Benfica, frente a essas equipas, apesar dos jogadores do Benfica até terem mais títulos que os jogadores do Real Madrid, mesmo a nível europeu, era praticamente a equipa que tinha sido bicampeão europeu. O que é certo é que o Benfica encarava esses jogos como se não fosse, como se estivesse a defrontar um campeão europeu. Os capitães Coluna e Rento trocam galhardetes. Todo o estádio é um cenário de fé e entusiasmo. Há luzes de foguetes no ar. É a festa do povo. O árbitro inglês Kevin Howley apita. Vai começar a partida. O equilíbrio histórico entre estas duas formações lendárias desaparece ao primeiro minuto. O Benfica é um vendaval e o Real ameaça ser varrido da luz como ninguém alguma vez se atreverá a imaginar. Os encarnados só têm olhos para a baliza de Betancourt. Os merengues parecem confundidos com o papel a que são obrigados. Defenderem-se como podem. O desequilíbrio é gritante. O Benfica é mais rápido, mais forte e mais inteligente. O Real, uma formação assustada, incapaz de acertar uma marcação. Pachin não tem como travar Eusébio. Miera vê passar Simões. Sanches perde-se no furacão de ataques e só Zoco vai conseguindo segurar Torres. O Benfica, quando entrava no campo, era para resolver o jogo a muito breve trecho. Eu recordo-me, ainda muito novo, muitas vezes de chegar atrasado por qualquer razão à luz, e quando se chegava 5, 10 minutos atrasado por qualquer razão, normalmente o primeiro golo ocorria quando nós estávamos a caminho do estádio e, portanto, nas imediações do estádio. Havia, de facto, os famosos 20 minutos à Benfica e, de facto, o Benfica procurava resolver os jogos muito cedo, quer contra equipas europeias, quer contra equipas nacionais. O jogo era para ser jogado e era para ser resolvido quanto antes. Aos 9 minutos, na sequência de um pontapé de canto, José Augusto descobre o caminho da felicidade entre a floresta madrilena. Levanta-se a luz. Está feito o primeiro. Eu abri o marcador desse jogo. E, caso curioso, o guarda-redes suplente era o Júlio Iglesias. Apenas 3 minutos depois, Eusébio decide fazer uma obra de arte. Pega na bola ainda antes do meio-campo e avança. Toda a defesa do Real vai recuando, confundida, sem saber quem deve atacar o Pantera Negra. À entrada da área, Eusébio dispara fulgurante e corre de braços erguidos ao céu. Já toda a gente percebeu. Esta não é a noite do Real, é a noite do Rei. Lembro daquele gol do Eusébio que os dois centrais hesitaram um bocadinho qual é que cortava a bola, ele passou pelo meio, pum, lá para dentro. Só uma pantera negra é que pode fazer aquilo, porque não deu tempo, eles hesitaram, aqui foi uma fração de segundo. Quem é que ele via a bola? Era o Zoco e o Santa Maria, os dois centrais. Ele, eu vou tu, a bola está perto deles. Lá a pantera negra passa pelo meio, nem ajeitou nem nada, foi logo dali. O Benfica fez nesse dia um jogo fora de série mesmo. Arrebentou com a escala toda. E o Eusébio nesse dia estava endiabrado. Costumava dizer que o Eusébio, se não fosse o grande futebolista, morfologicamente seria sempre um grande atleta. Não sei se era em atletismo ou no basquete, o que quer que seja. Aqueles arranques dele, aquilo era demolidor. Mas por isso é alguém que nós recordamos com bastante saudades. E de certeza ele está vivo, mas recordamos em termos dentro do campo. Não é? Isso ainda hoje, toda a gente recorda o Eusébio. Não é? O Eusébio já não estava propriamente, já não era uma dúvida, já era uma confirmação,
porque depois do que tinha feito justamente na primeira final do Eusébio, da segunda do Benfica, da final da Taça dos Campeões Europeus, evidentemente que os seus créditos estavam mais do que confirmados. Era um goleador, era um gênio. A perder desde tão cedo por 2-0, o Real tenta recompor-se, mas joga de orgulho ferido, sem lucidez e de forma desgarrada. Os ataques madrilenos são previsíveis e facilmente anulados. Só de pontapé livre, Puskás consegue levar perigo à baliza de Costa Pereira. A bola embate na base do poste e desperta o Benfica daqueles instantes de desconcentração. O ritmo da partida volta a subir. Abrem-se de novo autoestradas na muralha do Real e aos 25 minutos, Eusébio dispara cruzado para o terceiro. Começam a surgir os golos, surge o desequilíbrio natural, porque as equipes pretendem, digamos que de algum modo, neutralizar essa desvantagem e depois acabam por desguarnecer-se na defesa e com os jogadores como o Benfica tinha, que não é? Com os rapidíssimos, não é? O Eusébio, o Augusto, Simões, não sei o quê, é evidente que muito mais fácil isso poderia ter acontecido como aconteceu. Estar a vencer o Real Madrid por 3-0 a meio da primeira parte era um resultado absolutamente improvável para qualquer equipa, mas inteiramente justo. O Benfica estava a reduzir a mais célebre formação do futebol mundial a um conjunto de jogadores inseguros e apavorados. Nunca lhes permitiu organizar uma resposta, nunca lhes deu tempo para pensar uma reação. Massacrou em ataques contínuos com uma confiança que roçava o escândalo. A partir do momento em que a bola chegava a um jogador encarnado, por mais defensivo que ele fosse, partia imediatamente para a frente com um único objetivo: levar a bola à baliza do Real. Até ao intervalo, os merengues foram incapazes de voltar a incomodar o Benfica. A luz estava em festa permanente enquanto os jogadores desciam às cabines. O país, colado ao ecrã de televisão, fazia uma curta pausa num serão inesquecível. No segundo tempo, o Benfica apresenta-se naturalmente mais descontraído. Seria desumano pedir à equipa que mantivesse o ritmo alucinante da primeira parte durante 90 minutos. Aos 58, Amâncio reduz para o Real, mas a luz não esmorece. De forma misteriosa, todos sabiam que aquele seria apenas o gol de honra de uma equipa vencida. O Amâncio era o grande jogador do Real Madrid e havia quem dissesse na imprensa antes do jogo que Real Madrid e Benfica será um Real Madrid, um Eusébio versus Amâncio. E ou Eusébio por parte do Benfica ou Amâncio da parte do Real Madrid iriam decidir o jogo. Claro que as coisas não se passaram assim, apesar de Eusébio ter feito uma exibição de sonho e o Amâncio não. Mas as coisas não se passam bem assim, muitas vezes, quer dizer, estamos a falar de outros jogadores que também são igualmente importantes, tanto da parte do Benfica como da parte do Real Madrid, mas de facto o Amâncio da parte do Real Madrid era o grande jogador. À medida que marcámos os golos, o Real Madrid foi-se complexando perante nós e, enfim, e animicamente não existe forças, por mais que a equipa seja a melhor da Europa, como era o caso do Real Madrid, não é? Que era uma das melhores equipas do mundo, animicamente quebrou e sofreu realmente uma goleada. Costa Pereira continuava a ser pouco mais do que um espectador. Cava, Raul e Cruz limitavam-se a jogar com acerto e concentração. De toda a metade defensiva do Benfica, só o regressado Germano era obrigado a puxar dos galões. Autoritário, inteligente e rigoroso, o grande central era uma das razões para que em todo o encontro Puskás não conseguisse mais do que 2 remates à baliza. No meio-campo, as exibições imaculadas de Coluna e Pérides não só impediam a bola de chegar a uma jorga galopante, como não se cansavam de municiar um ataque em noite de inspiração total. José Augusto e Torres lutavam. Simões e Eusébio semeavam o pânico. O jogo mantinha-se dentro dos limites da correção, mas o Real já só conseguia travar a máquina encarnada recorrendo à falta. Germano realizou porventura um dos melhores jogos com a camisola do Benfica. Diz-se mesmo que Germano parou a linha avançada do Real Madrid e Eusébio, com 2 golos, confirmou tudo aquilo que já se sabia anteriormente. No Benfica escreve-se: a equipa do Benfica foi como poucas vezes um verdadeiro todo, mas um todo de elasticidade notável, maleável, duro, astucioso e, acima de tudo, muito ambicioso. Ambicioso de bom jogo. Ambicioso de um resultado que o pusesse a coberto de consequências desagradáveis após o encontro que irá realizar-se no majestoso Chamartín. No último quarto de hora,
O Benfica volta a encostar os espanhóis às cordas. Aos 75 minutos, Torres ganha na área e Simões remata na ressaca. A luz volta a incendiar-se. Benfica 4, Real Madrid 1. O relógio corre em direção ao minuto 90 e cada vez mais se confirmam duas ideias. A Europa, que nos anos 50 foi do Real, foi conquistada pelo Benfica na década seguinte. Eusébio da Silva Ferreira é um predestinado capaz de destruir as maiores defesas do mundo e no final do ano há de receber a bola de ouro para melhor futebolista europeu. Ganhou a bola de ouro, ele até ganhou mais que uma, mas foi realmente bastante moralizante para ele e para a equipa, como é óbvio, não é? O Eusébio é bola de ouro, não é? Portanto, este 65, atribuída pela France Football. A primeira vez que um português a vence, é a única do Eusébio, mas com esta questão depois isso é uma longa história. O Eusébio é nomeado 11 vezes para a bola de ouro, que é impressionante. De facto, claro, ninguém joga sozinho e isso tem muito a ver com o ataque extraordinário do Benfica nesse tempo. Mas um jogador individualmente ser nomeado 11 vezes, praticamente, não são 11 anos consecutivos, mas é em 12 ou 13 anos que ele é nomeado para a bola de ouro, é impressionante. Mais do que o prémio moral, enfim, é o reconhecimento de que o futebol espetáculo, digamos, o futebol amado pelas multidões, estava do lado do Eusébio, da equipa do Eusébio. Ninguém joga sozinho, como é óbvio, não é? E nós participámos nesse desenvolvimento dele. Como todos os jogadores que chegaram ao Benfica, como também foi o meu caso, tive o apoio dos colegas e dentro do campo esse apoio é bastante importante, não é? Para que o jogador crie novas formas de jogar, novas formas de se impor. Os grandes jogadores não são jogadores de um ano ou dois, são jogadores de uma vida. De facto, as grandes referências do futebol internacional são jogadores marcantes ao longo da respectiva carreira. E não jogadores a quem, por hipótese, tenha havido um jogo ou outro que correu bem. Há uma grande diferença nisso. O Eusébio já tinha ganho em 62 a bola de prata, o prémio de segundo melhor jogador da Europa, ainda com 20 anos ou 21 anos. Depois em 65 ele tem a consagração internacional e aí sim ganha o prémio de melhor jogador europeu, é o único, tem 2 bolas de prata e uma bola de ouro. E de facto ele nesse jogo contra o Real Madrid ele está igual a si próprio, destrói por completo a defesa madridista e faz uma exibição de sonho e é um Eusébio que resolve. É um Eusébio, um atleta, um super atleta que destrói por completo a defesa do Real Madrid, tal como tinha feito em 62, basicamente são jogos diferentes, mas que o Eusébio se assume como grande avançado de centro que era e como grande jogador. Declarações recolhidas pelo mundo desportivo. Chique, jornalista do Sportfunk de Viena, exprimiu a seguinte opinião: Eusébio provou ser o melhor avançado da Europa. Eu votei em Amâncio, mas Eusébio é o melhor. Creio que só o Inter de Milão será adversário para o Benfica. Todo o estádio dança e canta. Falta pouco para que o Sr. Howley apite pela última vez. O Benfica vai a Madrid com uma vantagem muito confortável, mas o jogo ainda não acabou. Aos 87 minutos, Eusébio bate um livre com um passe adocicado para a área e Coluna vai às alturas cabecear para a história. Benfica 5, Real Madrid 1. É a derrota mais pesada de sempre de toda a carreira europeia do Real. Há um Benfica-Real Madrid 5-1 na Luz. E eu recordo perfeitamente daquela altura, era o Araque Schwartz, salvo o treinador do Benfica. E o Benfica mandou um emissário, o seu treinador, ver o Real Madrid antes desse jogo. E o Real Madrid jogou em Chamartim com o Elche. O Elche com o espanhol, não é? Para o campeonato, ganhou 2-1. E a bola, e foi o Germano Campos, que era vice-presidente do Benfica, o Borges Coutinho, acompanhou o Schwartz. E a bola mandou-me com eles. Eu fui.
E eu fui, como já disputava a bola também, observar o jogo. E fiz a minha crónica cá, e fui otimista também, o Benfica, visto que o Real Madrid não aguenta o Benfica. E assim foi. Nós tínhamos dado na bola, curiosamente, foi 5-1, e tínhamos dado curiosamente a bola, fazíamos totó a bola, entre nós, os jornalistas. E fazíamos com o resultado do intervalo e o resultado da final. E uma brincadeira das previsões dos jogos. E eu pus lá 3-0 ao intervalo 5-1. Eu acertei na mousse, porque para ser modesta, a casa é evidente. E foi. E eu vim para cá, também é fácil de ver, está escrito, convicto, este Real Madrid, com este Benfica, é goleado. Não disse por quantos, não, obviamente, mas. E foi, levou 5. No Benfica escreve-se: bruscamente na quarta-feira passada, quem o diria? Ali no nosso estádio, foram os de Madrid incapazes de suster o nosso Benfica, em noite verdadeiramente diabólica e irresistível. Por 5-1, também o Real Madrid, afinal a mesma chapa com que o nosso Benfica havia mimoseado os seus 2 anteriores adversários. Quando termina a partida, a multidão invade o relvado. O público corre a abraçar os heróis. Naquele país tão pequeno, naquele regime tão fechado, naquela vida tantas vezes tão simples e tão difícil, só aqueles homens de encarnado continuam a fazê-los acreditar. A acreditar na superação, no esforço, na qualidade, no gênio, na vitória. Adoro o Benfica. Foi em 1965, portanto eu teria 7 anos, no dia 25 de fevereiro, lembro-me porque fazia anos um primo meu grande benfiquista, e o Benfica recebeu no Estádio da Luz o Real Madrid para um jogo da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões. E eu tinha 7 anos e queria muito ir ao futebol, ver o jogo, que era à noite. Ainda por cima, antigamente, os jogos não eram às 20 horas, era às 21h45. E os meus pais, muito bem, disseram: não vai nada ao futebol, porque amanhã tem aulas. E pronto, eu fui obediente, também com 7 anos, uma pessoa não pode fugir de casa para ir para o Estado de Luz. Fiquei muito triste e fui para a cama e nem ouvi rádio, adormeci para ir para as aulas no dia seguinte. No dia seguinte, quando acordei, desci as escadas da minha casa e o meu primo tinha passado em minha casa e tinha enchido a sala toda de pequenas bandeiras do Benfica para me dizer que o Benfica tinha ganho 5-1 ao Real Madrid. É verdade que é uma derrota muito pesada, mas eu julgo que é uma derrota muito pesada, sobretudo em função daquilo que tinha sido o passado dos 2 clubes. E sobretudo por haver um passado recente que tinha doído particularmente ao Real Madrid. Porque muitas vezes nestes jogos internacionais, jogando com equipas, digamos, de grande gabarito, quando as coisas por qualquer razão não correm bem, os resultados desequilibrados aparecem com relativa facilidade. E, portanto, o próprio Benfica já tem sofrido, relativamente a clubes até de outra dimensão e de muito menor dimensão, alguns resultados, algumas goleadas também a nível internacional. E, portanto, com facilidade, digamos, uma má exibição, uma má noite, um jogo com alguma falta de inspiração pode redundar num resultado que muitas vezes não significa, evidentemente, como este, porventura, não terá significado a diferença que havia entre os 2 conjuntos, como é óbvio. O Benfica faz um jogo quase perfeito. Para derrotar o Real Madrid é preciso jogar muito bem e para goleá-lo ainda tinha que correr tudo muito bem. E foi o que aconteceu e foi, durante muito tempo, essa foi a maior derrota do Real Madrid. Eu penso que ainda é a segunda ou terceira maior derrota na história do Real Madrid em competições europeias. Penso que só o Milan é que conseguiu depois bater esse recorde já nos anos 90, quando venceu o Real Madrid por 5-0. Qualquer equipa e os jogadores têm a intenção de vencer. O Real Madrid é também, já por si, durante, enfim, o seu reinado, uma equipa motivante para qualquer adversário. O mesmo acontece com o Benfica. Não é? Daí que nós tivéssemos realmente uma motivação bastante significativa dentro do campo, porque o Real Madrid era realmente um adversário de luxo, era e é. E foi sempre, não é? Daí que, enfim, animicamente nós estivéssemos bastante moralizados, até porque tínhamos ganho uma taça dos campeões europeus ao Real Madrid, respeitando o adversário, e esse respeito dá-nos realmente um elan de motivação, de entusiasmo, de querer, de determinação. Foi isso que aconteceu. Nos dias seguintes, os jornais dirão que o Sr. Real Madrid
foi obrigado a prestar vassalagem ao grande Benfica. Toda a imprensa reconhecerá a superioridade encarnada e a espantosa facilidade com que conduziu o Real ao pesadelo. Enquanto Puskás se queixa de tudo e todos e diz que ficaram 2 penaltis por marcar, o guardião Betancourt reconhece que os merengues se comportaram como uma equipa de juvenis. Otto Glória e Fernando Riera, 2 técnicos de boa memória na Luz, usam palavras como emocionante, espetacular, sensacional. A nação futebolística estava rendida. O que quer que acontecesse a partir dali, aquele jogo nunca seria esquecido. Quem vencesse esse jogo estaria na final da Taça dos Campeões Europeus e, portanto, eram seguramente as equipas mais fortes, porventura, naquela altura. E, portanto, o Real Madrid tinha todo o interesse em inverter essa tendência e em rapidamente reconquistar o terreno perdido. E daí, exatamente, o impacto mediático que o jogo teve em Portugal e em Espanha, porque se tratava, na verdade, de uma reedição daquilo que tinha sido a final de Amsterdão. E daí também o enorme prestígio e a consolidação desse prestígio que o Benfica obteve depois dessa vitória, pelos números que a vitória atingiu, que foram redundantes. Reportagem enviada por González Molpéceres para o jornal do Benfica. Aproxima-se o dia 17 e os amadores de pratos fortes futebolísticos conjecturam e começam a perguntar se o Real Madrid será capaz de anular a diferença de 4 golos que o Benfica alcançou no Estádio da Luz. A maioria acredita que o campeão português passará a eliminatória sem grandes dificuldades, mas não faltam os otimistas, os que pensam que o 11 preparado por Miguel Munhoz é capaz, num encontro inspirado, de ultrapassar a barreira dos 4 golos. Ainda faltava a segunda mão, mas o Benfica ia a Madrid com uma vantagem que lhe dava uma tranquilidade inédita. Antes do compromisso internacional, os encarnados passeiam pelo campeonato, vencendo sucessivamente Braga, Belenenses e Torriense. A 17 de março, apresentam-se com a mesma equipa da primeira mão no Santiago Bernabéu. Não vão defender o resultado. Vão disputar o jogo pelo jogo, de peito aberto, como manda a alma encarnada. O Benfica, nessa altura, era campeão e à frente do campeonato. Estava bem nas provas nacionais. Ia com esse resultado com o Real Madrid, isso sem dúvida foi mais uma chega para que as pessoas soubessem que o Benfica, naquela altura, era uma das melhores equipes, talvez diga do mundo, não é só da Europa. Muitas vezes as pessoas pensam que o futebol na década de 50, na década de 40, 50, 60, 70, o futebol era mais desequilibrado ou era menos equilibrado. Eu diria que não, eu diria que hoje o futebol é mais previsível e também equilibrado, porque um 2-0 muitas vezes é um resultado que é suficiente e é tranquilizador para uma segunda mão. Naquela altura o futebol era mais imprevisível, mas não era menos equilibrado, porque um 2-0 não era nada um resultado tranquilo, era um resultado relativamente bom, mas não era um resultado tranquilo, e mesmo um 5-0 ou um 5-1, como o Benfica acabou por ganhar ao Real Madrid, não era um resultado, era um resultado bom, muito bom, mas não era impossível, nem tampouco muito improvável que o Real Madrid em casa não conseguisse dar a volta, porque estamos a falar de um futebol diferente, muito mais imprevisível do que o futebol de hoje em dia, muito mais, diríamos, espetacular até do que o futebol de hoje em dia e muito mais ofensivo, e que as equipas, do ponto de vista atlético e físico, não tinham a mesma preparação a que têm hoje. Declarações do treinador do Benfica, Alex Schwartz, ao Jornal Diário de Lisboa. O Real Madrid tentou tudo a partir do primeiro minuto. A sua determinação criou-nos dificuldades, porque o jogo exigiu muito do Benfica, obrigando o nosso time a um esforço meritório. O Real provou que é um excelente grupo, mas o Benfica mereceu plenamente passar à fase seguinte. O jovem grosso ainda faz o Bernabéu acreditar quando marca o primeiro logo aos 10 minutos, mas o Benfica nunca se deixa dominar. Em lance de combinação com Torres, Eusébio faz a igualdade ainda antes do intervalo. Já no segundo tempo, Costa Pereira defende um penalti a Puskás e o Real só volta a chegar ao golo quando, aos 70 minutos, o mesmo Puskás fura a resistência encarnada. O frango do Costa Pereira na final de 65 apagou tudo na memória de muita gente, não é? Mas é interessante pensar nisso, pensar como, de facto, entre outras coisas, quer dizer, um guarda-redes respeitadíssimo que chegou a ser considerado, de facto, o melhor da Europa do seu tempo e que defende um penalti ao Puskás, um dos maiores goleadores da história, uma das maiores estrelas sempre do Real Madrid, nesse jogo dos quartos de final, em que realmente as agulhas podiam virar
o Estádio Bernabéu podia empolgar-se francamente e a equipa, se de repente o Real se visse com 3-1 no resultado, já não estavam assim tão distantes do 5-1 da primeira mão. E, portanto, enfim, é por essas e por outras que Costa Pereira foi grande, independentemente do que viria a acontecer em San Siro, e que foi indiscutivelmente, quer dizer, o grande guarda-redes dessa equipa do Benfica e uma figura à altura da linha atacante. Nota-se que é uma equipa mais adulta do que o Real Madrid. Em Santiago Bernabéu, o Benfica é uma equipa mais personalizada, mais adulta, que é uma equipa oleada, em que, do ponto de vista do processo ofensivo e dos processos defensivos, estava tudo muito bem apreendido. E se o Benfica contra o Real Madrid não fosse uma equipa adulta e uma equipa madura, poderia de facto ter sido lá com uma derrota pesada. E não sai de lá com uma derrota que acabou, e a própria imprensa diz isso, acabou por ser uma vitória, porque o Benfica perde 2-1, mas o Real Madrid entra a matar, entra de facto a querer resolver o jogo, e nas cabeças dos espanhóis estava sempre a ideia de poder virar a eliminatória e ganhar em 6-0 ou 5-0, e tentar mudar a eliminatória. O Benfica não deixa, apesar do Benfica ter algum sufoco inicial, o Benfica consegue equilibrar o jogo e consegue dominar o jogo, e o 2-1 acaba por ser uma vitória e uma demonstração da maturidade e da classe do Benfica europeu. Mas era tarde demais. O Benfica saía de Madrid vencedor e com o prestígio catapultado para as estrelas. Até final do ano, o Benfica venceu com grande naturalidade o campeonato. Alcançou a final da Taça, bateu o Vasas nas meias finais da Champions e foi disputar a sua quarta final da prova nas condições mais difíceis de sempre. Em casa do adversário, o Inter, com o relvado transformado pela chuva num pântano, com um frango histórico e uma lesão de Costa Pereira, e a acabar com o jogo reduzido a 10, com o central germano a fazer de guarda-redes improvisado. Nenhum destes momentos será esquecido. Juntos, escreveram a história de um ano formidável, um dos mais empolgantes capítulos da lenda do Benfica. Contudo, o momento mais alto da temporada permanece aquela noite inexplicável do Estádio da Luz. Aquele jogo com que todos os adeptos sonham, em silêncio. A 24 de fevereiro de 1965, o Benfica foi maior que os deuses, muito maior. Num espetáculo irradiante, a Luz e o mundo aplaudiram de pé a melhor equipa da década e assistiram à consagração de Eusébio como um dos melhores futebolistas de todos os tempos.